1 Timóteo capítulo 2, verso 11 ao verso 15. Então, acompanhe com atenção, com reverência, querido, que esta é a palavra de Cristo, que diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Senhor, nos ajuda, meu Pai, ao que prega, ao que ouve, ser edificado, ser a tua igreja edificada, ser exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em seu livro Feminismo Evangélico, o pastor Wayne Grudem foi honesto. Ele disse: estou preocupado com o fato de que o feminismo evangélico, também chamado igualitarismo, tem se tornado um novo caminho pelo qual os evangélicos estão sendo arrastados para o liberalismo teológico. Mas o que o feminismo tem a ver com o liberalismo, que é um movimento que coloca em xeque a inspiração e a autoridade da Escritura Sagrada? É simples, irmãos. Uma vez que, para validar a ordenação feminina, seus adeptos precisam descredibilizar certas passagens da Escritura, toda a Bíblia é posta em xeque, o que geralmente acaba conduzindo à apostasia. Nesse livro, uma boa indicação para você, se você tiver paciência para ler, esse pastor americano prova como a ordenação feminina foi o primeiro passo para a queda de grandes denominações históricas nos Estados Unidos. Inclusive a PCUSA, que foi a igreja mãe da IPB, que chegou ao ponto de ordenar homossexuais. Tudo começa quando os papéis definidos por Deus na família e na igreja são desprezados. Tudo começa quando passagens como 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, do 11 ao 15, são relativizadas. Daí a importância, irmãos, de nós nos voltarmos às palavras do apóstolo, a fim de obedecê-las. Todo o capítulo 2 é dedicado ao tratamento sobre o culto público. O apóstolo Paulo iniciou tratando sobre a prática da oração e seu conteúdo, como vimos, verso 1 ao verso 7. Depois ele exortou tanto homens como mulheres quanto ao procedimento no culto. Aos homens ele ordenou que devem orar levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Às mulheres, ele recomendou que, além de vestir-se com decência, modéstia e bom senso, devem adornar-se com boas obras, como convém a toda mulher piedosa. Dos versos 11 a 15, queridos, o apóstolo tem mais algumas advertências quanto ao papel das mulheres com relação ao ensino no culto público. É bem provável que, pela influência dos falsos mestres de Éfeso, as mulheres estavam sendo tentadas à insubordinação e à rejeição dos papéis tradicionais designados por Deus para o homem e para a mulher. Dessa forma, Paulo dá diretrizes sobre a posição das mulheres quanto ao ensino e a aprendizagem por ocasião do culto ao Senhor. Diretrizes estas, ouça isso, que permanecem tão autoritativas no século XXI, como foi para a igreja do século I. Então, na noite de hoje, eu quero meditar com os irmãos do seguinte tema: o papel da mulher no culto. O papel da mulher no culto. Qual é o papel das mulheres, então, no culto, queridos? Qual é a posição bíblica com relação às mulheres e ao ensino na igreja? Paulo, que é apóstolo de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos esclarece a questão. E para começar, versos 11 e 12, eu posso afirmar a partir do apóstolo: a mulher não deve exercer papel de ensino e autoridade no culto. A mulher não deve assumir papel de ensino ou exercer papel de ensino e autoridade no culto. Volte uma vez mais seus olhos para o verso 11 e nós vamos começar com esse mandamento positivo. Disse assim: a mulher aprenda em silêncio,
com toda a submissão. Mas por que eu chamei de um mandamento positivo? Porque naquele contexto, queridos, no mundo romano, as mulheres eram consideradas intelectualmente inferiores. Por conta disso, todo o sistema educacional foi projetado, ou era projetado, pensando principalmente nos homens. E dentro do judaísmo as coisas também não eram diferentes. Porque o ensino e o aprendizado das escrituras estavam restritos aos homens. Isso porque os rabinos ou mestres judeus acreditavam que ensinar uma mulher era um grande desperdício de tempo. Essa compreensão ficou registrada nos livros das tradições dos judeus. E um deles diz o seguinte: seria melhor que as palavras da Torá, da lei de Moisés, fossem queimadas do que confiadas a uma mulher. Era por isso que nos cultos nas sinagogas entendia-se que os homens iam para aprender, enquanto as mulheres iam para ouvir e assistir. Portanto, rompendo completamente com o estereótipo daquela época, o apóstolo Paulo diz assim: a mulher aprenda. Porque foi criada a imagem de Deus e recebeu uma mente como homem, a mulher deve sim aprender, crescer no conhecimento dele por meio das Escrituras. Então, o apóstolo começa assegurando o direito e o privilégio da mulher cristã de aprender, assim como o homem. Mas como ela deve fazer isso? Ele responde, primeiro, em silêncio. Com isso, não significa que a mulher deve ficar de boca fechada o culto inteiro. Incapaz, assim, de participar dos cânticos, das orações e das leituras. Essa não é a ideia de Paulo. Não se trata de um silêncio absoluto. Na verdade, o apóstolo está pensando em uma atitude respeitosa e atenciosa. E ele complementa, acrescentando que espera-se da mulher cristã que ela aprenda também com toda a submissão. O que isso quer dizer? Submeter-se aqui implica em obedecer, em sujeitar-se às autoridades instituídas por Deus na igreja. Trata-se de aprender, irmãs, sem uma atitude de rebeldia no coração, mas sim com um espírito de concordância e respeito aos líderes da igreja. Então o apóstolo apresenta as duas condições necessárias para o aprendizado das mulheres na igreja. Em silêncio e com toda a submissão. O que não é só aplicado às mulheres, mas a toda a igreja. Uma condição de aprendizado para toda a igreja na ocasião do culto. E as suas palavras no verso 12 complementam o que acabou de dizer no verso 11. Olha o texto, verso número 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Enquanto é assegurado à mulher o direito de aprender, por outro lado, ela não tem permissão para ensinar. E ao contrário do que afirmam aqueles munidos com uma interpretação, uma hermenêutica liberal, feminista, essa daqui não é uma opinião pessoal de Paulo. Paulo não está dizendo simplesmente o que ele pensa sobre o assunto. Ele não está falando por si, mas sim por Cristo. Lembre-se, ele fala na condição de um apóstolo e inspirado pelo Espírito Santo. Dessa forma, nós não estamos diante de opiniões, de mandamentos dispensáveis, mas sim de uma regra divina e permanente na igreja. Em segundo lugar, precisamos esclarecer que tipo de ensino o apóstolo tem em mente. E aí, uma vez eu recordo você que nós estamos no meio de um capítulo que traz instruções sobre o culto público na igreja. Sobre o culto público. Portanto, quando ele menciona o ensino, ele tem em mente a explicação das Escrituras numa ocasião de ensino formal. Em outras palavras, essa é uma referência comum que o apóstolo costuma usar nas cartas pastorais para se referir à proclamação pública, autoritativa e oficial da palavra de Deus que a igreja recebe no culto ao Senhor. E isso fica muito claro, irmãos, na ligação natural dentro do texto entre ensinar e exercer autoridade. Note que o apóstolo traça
contrastes entre aprender e ensinar, assim como entre submeter-se e exercer autoridade. Embora a mulher possa aprender, ela não pode ensinar. Deve submeter-se na ocasião do ensino, ao invés de exercer autoridade por meio do ensino. E você talvez se pergunta, por que não? Porque a autoridade e o ensino oficial da igreja foram confiados por Cristo aos oficiais, que são os presbíteros. Depois dessa sessão, o que vamos ouvir na semana que vem, aqui as mulheres são proibidas de ensinar no culto público. Na sessão seguinte, o apóstolo trata de apresentar quem são os responsáveis por essa tarefa. Bota os seus olhos, verso 1 do capítulo número 3. Verso 2, na verdade. É necessário, portanto, que o bispo ou presbítero, e mais à frente, ou no fim do verso, ele diz, seja apto para ensinar. Mais à frente, no capítulo 5 de Timóteo, ele também escreveu dizendo, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente, ouça, os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo deixa muito claro também que essa era uma atribuição de Timóteo. Quando ele diz no capítulo 4, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E por fim, a relação entre autoridade e ensino fica também muito clara. Quando dirigindo-se a Timóteo, ele diz no capítulo 4 também, ordena e ensina essas coisas. Portanto, meus irmãos, por ordem apostólica, a mulher não pode ser a mestra, a responsável pela instrução pública e oficial da igreja de Cristo, porque ela não foi chamada para exercer autoridade sobre os homens, nem em casa, nem na igreja. Essa é uma tarefa reservada aos presbíteros, aos mestres ordenados, aos pastores, para ensinar. Separados pela igreja, ordenados pela igreja, para ensinar e exercer autoridade em nome de Cristo. Vamos às aplicações. A primeira aplicação óbvia que podemos tirar do texto é: mulheres não podem ser pastoras, presbíteras, episcopisas ou exercer qualquer função pastoral na igreja. O texto ele é muito claro quando ele diz que o ensino é exercício de autoridade. Não há como separar as duas coisas. E esse exercício de autoridade específico é destinado aos homens, mais especificamente aos presbíteros. E dessa forma o apóstolo Paulo está dizendo, ou afirmando, o princípio da liderança exclusiva masculina na igreja. A liderança exclusiva dos homens. E só esse texto, irmãos, seria suficiente para proibir a ordenação feminina. Ele é claro o bastante para proibir a prática. Mas nós temos ao longo da Escritura muitos outros argumentos, inclusive dentro de 1 Timóteo. Por exemplo, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo descreve a figura do presbítero, ele usa o termo grego episkopon, que significa bispo, presbítero, pastor, em alguns outros locais do Novo Testamento. E esse termo está sempre no masculino. E na descrição dessa figura ao longo do capítulo 3, Paulo ainda impõe a seguinte condição: ele deve ser esposo de uma só mulher. Ou seja, é um requisito que só homens podem preencher. Mais à frente, no mesmo capítulo, ele também exige e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. E aí, como vai ficar claro, irmãos, a partir do próximo ponto, Deus encarregou o homem pela responsabilidade da liderança espiritual da sua família. Isso fica claro em outras passagens do Novo Testamento. Então, se o homem é o cabeça, nós podemos levantar a seguinte objeção contra o ministério pastoral feminino. Se Deus não encarregou a mulher, nem do governo de sua própria casa, quanto mais a encarregaria do governo da igreja.
e do ensino da igreja. Além disso, por todo o Novo Testamento, os separados para cargos oficiais são os homens. O Senhor Jesus, por exemplo, só chamou homens ao apostolado. E depois da morte do traidor, os apóstolos tiveram a oportunidade de incluir uma mulher no colegiado apostólico. Sabe o que eles fizeram? Eles escolheram dentre os homens Matias. Mas contra esses argumentos do feminismo evangélico, geralmente se usa os exemplos de Débora, do livro de Juízes, da profetisa Ulda, do livro de 2 Crônicas, que foram mulheres que desempenharam um papel pontual de liderança na história da redenção. E sobre isso, eu acho fantástico o argumento que Calvino usa contra esse argumento. Ele diz assim, preste atenção, os atos extraordinários de Deus não anulam as suas regras ordinárias que devemos obedecer. Se em determinado tempo mulheres exerceram o ofício de profetisas e líderes, aquele Deus que está acima da lei pode proceder assim, sendo, porém, um caso extraordinário. Em outras palavras, não fazemos regras em cima de claras exceções. Sem contar, irmãos, que enquanto as mulheres atuavam pontualmente como líderes e profetisas, elas jamais eram ordenadas ao sacerdócio, que era o ofício eclesiástico ou pastoral da igreja do Antigo Testamento. Há muitos outros argumentos que podiam ser trazidos aqui. A posição da ordenação feminina é insustentável biblicamente. Só torcendo o texto mesmo, para você conseguir provar. Há muitos outros argumentos, mas os poucos que eu trouxe são suficientes para provar o seguinte ponto: Deus não planejou as mulheres para isso. Minhas irmãs, ouçam quando eu digo, eu posso falar isso. Trata-se de um imenso fardo que Deus sabiamente decidiu colocar nos ombros dos homens. É por isso que Tiago diz assim na sua carta: não desejem ser mestres, porque vocês serão mais cobrados por isso. É um imenso fardo. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que, ao invés de desejar aquilo que Deus não planejou para você, você tem que agradecer a Deus, porque Ele o livrou desse fardo inquietante, esse fardo penoso, essa responsabilidade que é ser mestre da igreja. Em segundo lugar, as mulheres podem ensinar em outros contextos. As mulheres podem ensinar em outros contextos. Minhas irmãs, ouçam com atenção, esse é um assunto delicado, eu quero que vocês ouçam com atenção quando eu digo isso. Essa ordem divina, ela não é baseada em uma suposta superioridade masculina. Não quer dizer que vocês sejam intelectualmente inferiores, que vocês sejam academicamente incapazes. Pelo contrário, eu conheci muitas mulheres inteligentes, articuladas, excelentes comunicadoras e principalmente estudantes dedicados de teologia. Mas a despeito da capacidade de algumas, Deus reservou a posição de autoridade e ensino oficial aos homens da igreja. Isso não quer dizer, no entanto, que vocês não podem ensinar em momento nenhum. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a Bíblia é clara em dizer que Timóteo foi ensinado nas Escrituras por sua mãe e por sua avó. O eloquente pregador chamado Apolo, no livro de Atos, foi discipulado pelo casal Priscila e Áquila. Escrevendo a Tito, este mesmo Paulo disse que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas sobre a vida de piedade. E quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele exortou toda a igreja, homens e mulheres: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Diante de tudo isso, nós nos perguntamos onde a mulher cristã pode ensinar. E para começar, se você é mãe, minha querida, você deve instruir os seus filhos, que é um mandamento de Deus. Você tem a obrigação de catequizar seus filhos nas doutrinas da fé, de ensinar continuamente o Evangelho e de ajudá-los a desenvolver uma cosmovisão bíblica. As mais experientes entre nós têm não só a oportunidade, você tem o dever, minha irmã,
de encorajar, de instruir, de ensinar as mais novas quanto ao casamento, à maternidade, o cuidado doméstico, hospitalidade. E o que ouvimos na semana passada, as boas obras que convém toda mulher piedosa praticar. Além disso, você pode também instruir os incrédulos com quem convivem. Sejam eles familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Você pode e deve instruí-los no Evangelho, ensiná-los nas Escrituras. Por exemplo, pela manhã aqui mesmo, nós temos irmãs instruindo nossas crianças na escola bíblica dominical. E eu digo, com toda humildade, nos momentos informais da nossa igreja, irmãos, eu sou o primeiro a desejar aprender com vocês, irmãs. Da sua experiência, do seu conhecimento. Eu não tenho dúvida que os demais irmãos também. Mas não deseja aquilo que Deus não planejou para você. O ensino oficial é reservado aos presbíteros. Não procure por aquilo que Deus não planejou, mas abrace as oportunidades que Deus tem te dado hoje de instrução. E não são poucas. Não são poucas. Última aplicação desse ponto. Esteja disposta a aprender. Quem foi que disse, minha irmã, que teologia é coisa só de homem? Quem foi que disse? Deus deseja que você seja uma conhecedora profunda da palavra. Deus deseja que você conheça a teologia profundamente, que você seja uma estudante dedicada da Escritura, firme na verdade, não levada por todo vento de doutrina. E além do mais, no culto público, quando você vem nessa ocasião, espera-se que você esteja de coração aberto, disposta a receber o ensino de Cristo por meio da pregação. E sabe um exemplo muito interessante, não só para vocês, mas para todos nós? O exemplo de Maria. Conforme registrado em Lucas 10, sua irmã estava agitada, enquanto Maria sentou-se aos pés do Mestre para ouvi-lo. É assim, meus irmãos, que todo o povo de Deus aprende. Nós nos sentamos aos pés do Mestre quando ele fala por meio dos seus ministros. E quando isso acontece, não só as irmãs, todos devem aprender em silêncio, com humildade, sem rebeldia, sem má vontade e má disposição, mas sujeitando-se à autoridade instituída por Cristo na igreja. Venha com o coração aberto ao culto para ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. Em segundo lugar, o papel da mulher no culto, nós vimos primeiro que a mulher não deve exercer papel de autoridade e ensino no culto. Segundo, nós vamos entender o porquê disso. Versos 13 e 14, o papel da mulher deve seguir o padrão da criação. O papel da mulher deve seguir o padrão da criação. Se comporta, meu João. Volte seus olhos comigo, verso número 13. Diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Geralmente, com o intuito de burlar a clara proibição dada aqui, alguns justificam que essas diretrizes são especialmente endereçadas para a congregação de Éfeso, não para todas as igrejas. Ou seja, elas são pertinentes ao contexto cultural, às circunstâncias específicas daquela comunidade. Contra esse argumento que busca restringir a aplicação geral dessa ordem, o apóstolo Paulo apela à ordem da criação, conforme registrado em Gênesis 1 e 2. E sobre isso há dois fatores importantes que você precisa levar em consideração. Primeiro, quando ele remete à criação do primeiro casal, ele está nos dizendo que o relato de Gênesis é literal e verdadeiro. Deve ser aceito. Em segundo lugar, ele nos ensina que o que foi registrado por Moisés não são apenas fatos para serem conhecidos, mas um padrão a ser obedecido. Vou repetir para você ouvir bem. Aquilo que foi registrado por Moisés no princípio não são apenas fatos para serem conhecidos, mas um padrão para ser obedecido. E o que eu quero dizer com isso é que a forma como Deus criou homem e mulher no princípio serve de padrão para todas as épocas e as gerações. Ele inicia apelando à ordem da criação. Você conhece bem essa história. Gênesis revela, Deus criou o primeiro homem do pó da terra. E porque não era bom que ele estivesse só, fez dele, ou seja, de sua costela, e para ele
uma auxiliadora idônea. O fato de Adão ter sido criado primeiro não implica que ele era superior a Eva, porque ambos foram criados à imagem de Deus e eram iguais em dignidade e valor diante do Senhor. O ponto de Paulo é que, em consonância com o que se chamava lei da primogenitura, Paulo está dizendo, uma vez que Adão foi criado primeiro, ele é o cabeça. Ele é o responsável espiritual pela família. No plano de Deus, o homem deve exercer autoridade e liderança, enquanto a mulher foi criada para auxiliar e submeter-se a essa liderança. É interessante que em 1 Coríntios, quando Paulo tratou sobre a autoridade do homem sobre a mulher, ele usou o mesmo argumento. 1 Coríntios capítulo 11, versos 8 e 9, ele disse, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, os papéis definidos por Deus na criação para homem e mulher são o padrão para serem obedecidos na família e na igreja. Consequentemente, uma vez que a mulher não foi criada para exercer autoridade e liderança sobre o homem, ter uma mulher na posição de mestra da igreja é uma clara inversão da ordem criada por Deus. E aí talvez você se pergunte, o que é que acontece, pastor, quando esse padrão é violado? Vamos ler o verso 14 para encontrar a resposta? E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Espera lá, Paulo, você está insinuando que a culpa do pecado é toda de Eva? Claro que não, meus irmãos. Se você já leu Romanos capítulo 5, você sabe, ele diz, por causa do pecado de um homem, todos caíram, todos pecaram. Ou seja, no fim das contas, a culpa é de Adão. É ele quem responde pelo pecado. No entanto, enquanto Adão pecou conscientemente, Eva foi iludida ou enganada. E basicamente isso aconteceu porque ela assumiu para si uma posição que não lhe pertencia. Ao invés de ser liderada, ela liderou. Em vez de ser guiada, ela guiou. Em vez de seguir, ela decidiu dirigir. E porque ela não permaneceu submissa a Deus, mas diz o texto, ela desejou ser igual a Deus, ela usurpou também a posição do seu marido. A queda de Eva aconteceu porque ela ignorou ou rejeitou o papel que Deus lhe deu. O argumento de Paulo ao trazer isso à tona é o seguinte, filhas de Eva, não sigam o exemplo dela, não inverta a ordem estabelecida por Deus. E para os fins da sessão, julgando que ele está falando do culto público, ele está dizendo, a mulher não deve desejar e buscar papéis de ensino no culto, onde ela exerce uma autoridade indevida sobre os homens. O que é que a mulher tem que fazer? Deve conformar-se aos papéis e à posição que Deus lhe deu. Vamos às aplicações. Primeiro, minha irmã, proteja-se da influência do feminismo na sua vida. Proteja-se da influência do feminismo. A mídia o apresenta com uma aura de virtude, né? Um movimento que luta pelos direitos das mulheres. O feminismo é uma doutrina perversa, irmãos. Perversa. Você sabe por quê? Porque ela representa um desafio direto ao padrão da criação de Deus. É uma manifestação escancarada de rebeldia. E o feminismo defende o que é chamado de igualitarismo. Que basicamente não há diferença entre homem e mulher, ou papéis pré-definidos. A mulher, tanto em casa como na igreja, pode exercer liderança. E, infelizmente, o feminismo evangélico tem ganhado espaço dentro das igrejas. E eu digo mais, irmãos. Eu digo isso com humildade. Talvez o seu coração esteja sob a influência do feminismo. Se você está ouvindo as palavras de Paulo aqui, ou qualquer outro trecho da Escritura que mencione submissão, lhe dá coceira nos ouvidos,
e você se sente atormentada no íntimo, sinto lhe dizer, talvez o feminismo tenha fisgado seu coração. Talvez você esteja sob a influência dele. E o conselho, minha querida, é: não se deixe dominar por essa doutrina perversa. Não compre essa ideia mundana. É que nós temos poucas jovens, né, adolescentes, mas eu reforço ainda assim, as irmãs mais novas, não se deixe iludir. Por influência da mídia, por influência de quem seja que for a pessoa, por amigo, professor, não permita que ideologia alguma o leve para longe do padrão de Deus. E como consequência disso, eu digo, em segundo lugar, a submissão não é uma maldição. Talvez a sua vida toda você foi ensinado que a submissão é uma desgraça. Submissão não é maldição. A maior prova para isso é que Deus determinou que fosse assim antes da queda. A submissão não é uma maldição em decorrência do pecado. Inclusive, como eu disse, a queda aconteceu porque a mulher rejeitou o papel dado por Deus. É por isso, queridos, que ao invés do igualitarismo feminista pecaminoso, nós abraçamos o que é chamado de complementarismo. O que eu quero dizer com isso? É que o Senhor planejou homem e mulher iguais em valor e dignidade, mas com papéis diferentes. O homem lidera e exerce autoridade, enquanto a mulher se submete e o auxilia. E por mais que o feminismo insista que submissão é uma palavra amaldiçoada, você sabia que sempre que ela aparece no Novo Testamento é com uma conotação positiva, como algo bom. Inclusive, irmãos, não foi o que o próprio Jesus Cristo fez. A Escritura o descreve como igual a Deus em poder e glória. Mas ele voluntariamente submeteu-se ao Pai, encarnando e sofrendo morte de cruz. E a partir do exemplo do Senhor, nós entendemos: submissão não é o mesmo que coerção, abuso. É uma entrega voluntária e alegre. É o que deve acontecer da sua parte, minha irmã querida, com relação ao seu marido. É o que deve acontecer da sua parte com relação aos líderes instituídos da igreja. E eu reforço a vocês um ponto interessante. Na igreja, especialmente na ocasião do culto, você, mulher, você não deve submissão a todos os homens. Você só deve submissão às autoridades instituídas por Cristo, desde que sejam fiéis à sua palavra. E por fim, uma terceira aplicação deste ponto. Me permita reforçar: não siga o exemplo de Eva. Não tome para si posições que Deus não lhe deu. Ouça isso. Você não foi feita para ser líder e cabeça da sua família. É por isso, irmãos, eu desprezo, eu abomino brincadeiras como os homens cristãos, inclusive, brincam com isso. Ah, quem manda lá em casa é ela, que não sei o quê, que eu tenho que andar na linha. Meus irmãos, esse tipo de brincadeira é pecaminosa. Esse tipo de brincadeira não é apropriada para um crente. Ainda mais em tempos como esse em que nós vivemos. Isso é o que acontece na sua casa. Se você não é líder, mas liderado, você não tem como estar rindo com isso, não. Você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar e muito. Porque como ficou claro na ordem da criação, homem lidera, mulher segue essa liderança. Minha querida, não comporte-se como cabeça. Não exerça autoridade indevida sobre seu marido. Você não responde pela sua casa. Você não responde pela sua família. Quem responde pela sua família é o seu esposo. E eu digo mais. Cuide para não passar impressão aos seus filhos de que você lidera o pai deles. Tome cuidado. E o que é que a mulher cristã faz, pastor? Ela, pela graça de Deus, porque tudo é pela graça de Deus, ela respeita, ela honra, ela segue a liderança do seu marido. Não mine a autoridade dele, não mine a palavra dele, não o descredibilize como líder, por mais pecador que ele seja. Não faça isso. E quando nós falamos sobre submissão, entenda, nós não estamos dizendo, eu não estou dizendo, que a mulher não tem voz, que a mulher dentro de casa não tem influência, não participa das decisões da família. Isso é espantalho, que é feito para evitar a submissão. O que eu estou dizendo basicamente é: você não é cabeça.
Primeiro foi criado Adão, depois Eva. Por outro lado, homens. Essas últimas duas foi só mulher, mas daqui para frente eu vou bater só na gente. Ó. De hoje para próximo é só na gente. Meus irmãos, não podemos ser bananas, omissos. Nós devemos assumir nosso papel como líderes. Assumir nosso papel como pastores, como representantes do lar. Assumir responsabilidade ao invés de fugir delas. Tomar iniciativa no cuidado da nossa esposa e dos nossos filhos. Não podemos ser inseguros, fracos, indecisos, abusivos. Mas pelo poder de Deus temos que ser confiáveis, respeitáveis, seguros, decididos, corajosos. Porque se esperamos submissão de nossas esposas, precisamos ser homens dignos de submissão. Como Cristo é para a igreja. Por que a igreja não tem dificuldade em sujeitar-se a Cristo? Porque Ele é um cabeça maravilhoso. É onde nós devemos nos espelhar. Cristo. Se a mulher não deve usurpar suas funções na família, como eu já reforcei, o mesmo deve ser dito na igreja. Querida, você não foi chamada para governar. Você não foi chamada para conduzir, para instruir a congregação. Então, submeta-se às autoridades. Submeta-se ao padrão de Deus na criação. Nós vimos, em primeiro lugar, que a mulher não deve exercer papel de ensino e autoridade no culto. Em segundo, que o papel da mulher deve seguir o padrão da criação. E por fim, verso 15, a mulher deve exercer o seu chamado na maternidade. A mulher deve exercer o seu chamado na maternidade. Paulo conclui suas advertências assim, verso 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A conjunção adversativa, todavia, conecta essa sentença com a anterior, sobre a queda de Eva. No caso, ela traz também esperança para a situação da mulher. Porque, embora tenha sido enganada, Eva e todas as demais podem encontrar redenção e salvação. É o que Paulo vai sugerir logo na sequência. Mas a partir daqui, irmãos, esse é um texto difícil, há alguns desafios na interpretação dele. Para começar, a Ara, que é a versão que nós costumamos usar aqui, foi a única que traduziu preservada, enquanto todas as demais versões traduziu salva. Porque no grego, o termo que Paulo usa aqui, ele geralmente utiliza para referir-se à salvação espiritual, no sentido de libertação do pecado. Uma outra dificuldade está no termo através, aqui no verso 15. Note, ele diz assim, salva, preservada, através de sua missão de mãe. A Ara foi a única que traduziu o termo dessa forma também. O problema com essa tradução, irmãos, é que ela parece sugerir que a mulher deve ter filhos para ser salva. O que não é verdade, porque além de tornar a salvação condicionada a uma obra humana, nós sabemos que, pelas razões de Deus, nem todas as mulheres dão à luz. Nem todas as mulheres têm o privilégio da maternidade. Diante disso, eu sigo o reverendo Augusto Nicodemos na compreensão de que o termo é melhor entendido por enquanto. Enquanto, ou seja, ela será salva enquanto permanecer nos deveres para os quais Deus a chamou. E tendo esclarecido esses termos, ajuda quando a gente entende ou entendemos que Paulo está enxergando a salvação não pelo lado divino, mas pelo lado humano. Como assim, pastor? O que eu quero dizer é que ele está tratando sobre a resposta humana à salvação. Ou seja, a mulher é salva pela graça mediante a fé. Mas em contrapartida, ela precisa permanecer nesta fé e nos deveres que ela recebeu de Deus. Por isso, meus irmãos, ouça isso. O termo permanecer é importantíssimo para a nossa compreensão da passagem aqui. Ele diz, para serem preservadas, salvas, as mulheres devem permanecer primeiro na fé, o que também é uma exigência para todos nós. É preciso crer no Evangelho e permanecer fiel na sã doutrina. É o mesmo caso para o amor. Uma vez que faz parte do fruto do Espírito e é uma clara evidência de salvação, as mulheres devem demonstrar continuamente um espírito de amor
compaixão e serviço com todos, especialmente os da família e os santos. Além destes, devem permanecer na santificação também. Enquanto os falsos mestres de Éfeso incentivavam uma vida libertina, em pecado, em imoralidade, Paulo reforça a necessidade incessante de mortificar o pecado, de livrar-se da impureza e de andar na obediência. Como todo crente, ninguém pode acomodar-se na santificação. E o apóstolo acrescenta ainda o bom senso, que, como já vimos, é o exercício do discernimento, é discernir entre o erro e a verdade do Evangelho. À luz desse pano de fundo, nós entendemos que a missão de mãe se enquadra nesses termos também. Isto é, a mulher será salva enquanto aceita e executa o papel destinado por Deus a ela. Mencionar essa tarefa, irmãos, é especialmente importante, pois, como nós vamos ver no capítulo 4, os falsos mestres dali também estavam proibindo o casamento e relegando a maternidade a um papel de segunda categoria. E aí, contra essa heresia, o apóstolo ensina que as mulheres não devem usurpar papéis masculinos que não lhes foram dados, mas permanecer na função que Deus as deu. Ao invés de querer liderar e governar a igreja, a mulher cristã deve dedicar-se naquilo para o qual ela foi preparada pelo Senhor, que é gerar, governar, discipular seus filhos no Senhor. Se ela permanecer firme nisso, junto com a fé, o amor, a santificação e o bom senso, será salva. E nesse ponto, queridos, eu quero fazer uma única aplicação. Dedique-se com todo o empenho à missão da maternidade. Minhas irmãs, reconheça o imenso privilégio que Deus as deu. Gestar, dar à luz. E por mais que essas ideologias absurdas de hoje digam o contrário, só vocês têm esse privilégio. Só vocês têm esse privilégio. E é triste perceber, eu queria que muitas pessoas estivessem aqui hoje. É triste perceber que até mesmo na igreja, esse papel tem sido rebaixado e diminuído. Os pais cristãos de hoje não mais preparam suas filhas e criam nelas o desejo da maternidade. Para comprovar isso, indague um adolescente, uma jovem que professa ser cristã, sobre seus anseios. Ela vai dizer que é ganhar o mundo. Mas ela não vai mencionar o desejo de ser mãe. Porque às vezes, seus próprios pais a desencorajam. Tratam a maternidade como um fardo e como um freio para os seus sonhos. E ouço quando eu digo, esse é um pecado grave. Isso nada mais é do que parte do estrago que o feminismo faz no meio da igreja. Porque ele influenciou as mulheres a viver em função de carreira, de sucesso, de prestígio, de riqueza, em detrimento da sua maior missão, que é a maternidade. Ouça, minha querida, a Bíblia não restringe seu papel ao lar. Ela não diz que você tem que trabalhar em casa a vida toda, mas ela diz, olha, a maternidade, a vida doméstica é o centro do teu chamado, é a tua prioridade. É o centro do teu chamado. Especialmente para as mulheres casadas. Então, minha querida, você pode trabalhar fora. A Bíblia não diz que isso é pecado, não. Mas ouça quando eu lhe digo, essa não é sua principal vocação. Você quer impactar o mundo? Você quer deixar um legado impressionante? Você deseja influenciar a igreja? Para isso, você não precisa assumir funções que Deus não te deu. Muito menos você precisa comprar as narrativas mentirosas do feminismo. Experimente ter filhos e criá-los para a glória de Deus. Essa semana, enquanto eu vi o Instagram, me deparei com um vídeo de uma moça, seus 20 anos no máximo. Ela faz uma pergunta em um evento público, uma espécie de, eu não sei quem era, o senhor, muito sábio, por sinal, parece ser uma personalidade pública, um político americano. E a moça fez uma pergunta fascinante. Uma vez que eu quero ser esposa e mãe, eu não penso em ter uma carreira. Como é que eu posso servir bem ao meu país?
E aí a resposta do homem foi ainda mais fascinante. Ele disse: essa é a mais gloriosa carreira. Ensine os seus filhos a amar a Deus, a amar o seu país, e você terá prestado um serviço imenso à sua pátria. Quanto mais vocês, minhas irmãs, quanto mais vocês que servem à pátria celestial, ao Rei eterno, o teu ventre pode impactar o futuro do mundo. O teu ventre pode impactar o futuro da igreja. Portanto, tenha filhos, minha querida. Governe-os, ensine-os a amar a Deus, a obedecer seus mandamentos. Minhas irmãs, as menininhas ali, a Giovana, a Lívia ali, ó. O maior privilégio que pode Deus dar a vocês é vocês gerarem uma vida. É vocês serem mamães, vocês criarem seus filhos para o Senhor. Esse é o ponto mais alto da vida de uma mulher. Nunca pense o contrário. Minha querida, não permita que o feminismo a influencie e envergonhe você, porque você não tem uma carreira de sucesso fora do lar. Essa é a vocação mais gloriosa e poderosa do mundo. Você me diz: e eu, pastor, já criei meus filhos, já estão criados. Eu digo a você: jamais ofusque o brilho da maternidade. Não seja pedra de tropeço, vibre. Encoraje na missão, seja fonte de incentivo sempre que as suas irmãs forem abençoadas com a dádiva dos filhos. Você não precisa governar sua casa. Você não precisa governar a igreja, porque é do teu ventre que Deus vai levantar os novos presbíteros. Os mestres da igreja, os pastores, os maridos, os homens que vão influenciar o mundo, que vão conduzir a igreja. Eis a glória da maternidade, meus irmãos. Eis a glória da vocação que Deus confiou a vocês. Só a vocês. E não é por acaso que a esperança nasceu do ventre de uma virgem. Não é por acaso que o choro de um bebê é o cântico da salvação aos nossos ouvidos. A semente de Eva, prometida em Gênesis, nasceu para salvar todos nós. Homens e mulheres do engano e da maldição do pecado. Então não só as mulheres, queridos, todos nós devemos permanecer na fé, no amor, na santificação, no bom senso, nos papéis que Deus nos deu. Vamos orar neste momento.